Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. É sempre importante, quando estudamos um trecho da Bíblia, considerarmos o seu contexto. Nesse caso, a carta de Paulo aos Gálatas apresenta nos capítulos 3 e 4 dois argumentos que Paulo utiliza para defender que a pregação evangélica que ele faz pela fé em Jesus somente é o evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo. Esses dois argumentos serão tratados nos capítulos 3 e 4. No nosso estudo de hoje, vamos tratar o primeiro argumento, que é apresentado entre os versos 1 a 5 do capítulo 3, em que Paulo chama a atenção dos Gálatas para a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo. No trecho anterior, que vai do capítulo 1, verso 11 até o 2, 21, Paulo utilizou como argumento a sua biografia, a sua história, os acontecimentos na sua conversão, os acontecimentos relacionados a Apocalipse, ou seja, a revelação de Jesus Cristo para ele do Evangelho de Jesus. Então, ele utilizou no seu argumento inicial a história, a sua biografia. Agora, nos capítulos 3 e 4, dois argumentos são apresentados. O que vamos estudar hoje, a experiência com o Espírito Santo que os Gálatas tiveram, e depois do verso 6 do capítulo 3, verso 6 até o final, e retomando no capítulo 4, do verso 21 até o 31, ele vai utilizar o argumento baseado nas Escrituras, uma exegese em passagens do Antigo Testamento, para mostrar aos Gálatas que o evangelho que ele prega é o verdadeiro evangelho anunciado desde Abraão e que agora se revela plenamente na figura ou no evento, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, que a fé em Jesus Cristo que morreu e ressuscitou é o único meio, exclusivo meio de salvação. Então, ele começa nesses versos 1 a 5, o argumento da experiência com o Espírito Santo. Ele começa dizendo aos Gálatas, de uma forma bem dura e pejorativa, chamando-os de insensatos. A expressão grega, traduzida como insensatos, anoetoi, significa não uma debilidade natural, mas uma incapacidade pontual de interpretar os eventos, as circunstâncias, de forma lógica, de forma racional, que aponta para um caminho apresentado por Paulo. Os Gálatas, então, são deficitários, ou seja, insensatos, são incapazes de interpretar os eventos que aconteceram entre eles e concluir que esses eventos corroboram para a confirmação que o evangelho que eles ouviram a partir de Paulo é o evangelho da graça de Deus verdadeiro, genuíno, que conduz à salvação plenamente. Então, a insensatez dos Gálatas está na incapacidade de interpretar os eventos que aconteceram entre eles, que no caso aqui é a experiência deles com o recebimento do Espírito Santo. Então, ele pergunta, depois de afirmar ou espantar-se da insensatez dos Gálatas: quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, esses que fascinaram os Gálatas, e a expressão, o verbo aqui para fascinar é bascaino, que indica um certo conceito de magia, mas não uma magia no sentido de elementos que são manipuláveis, né? Mas sim uma certa
um certo encantamento por meio do discurso, da palavra. E esses opositores de Paulo utilizaram o Antigo Testamento, a lei de Moisés, e por meio da lei de Moisés, desse discurso a partir da lei de Moisés, eles encantaram os Gálatas, eles fascinaram os Gálatas a se inclinarem para a observância das obras da lei como um elemento aperfeiçoador da salvação que tinham obtido pela fé em Jesus Cristo. Esses opositores de Paulo, que Paulo diz no capítulo 1, apresentam um outro evangelho. Não é aqui uma disputa entre cristianismo e judaísmo. A discussão aqui é entre cristianismo e cristianismo. O cristianismo que apresenta o evangelho exclusivo por meio de Jesus Cristo, seu evento na cruz, sua morte e ressurreição, e o evangelho que soma Jesus Cristo, seu evento de morte e ressurreição, com a observância das obras da lei. Então, o que está em discussão aqui são dois tipos de mensagens evangélicas. Uma que compreende a salvação exclusiva pela fé em Jesus que morreu, e outra que acrescenta à morte de Jesus a prática das obras da lei. Então, é uma discussão dentro do cristianismo e não entre cristianismo e judaísmo. Esses opositores são judeus cristãos que seguem a tradição mosaica e veem o evangelho de Jesus como um acréscimo, uma soma, um a mais às obras, a observância às obras da lei. Então essa fascinação se deu pelo discurso, pela pregação do Antigo Testamento, por uma exegese do Antigo Testamento, uma exegese equivocada na visão de Paulo, uma exegese em que interpreta Jesus somando ao Antigo Testamento, tendo como referência básica o Antigo Testamento, e Jesus assim é interpretado a partir do Antigo Testamento. Enquanto o apóstolo Paulo não usa essa metodologia. Para ele, o evento Jesus Cristo que morreu na cruz é maior do que as Escrituras. Ele interpreta as Escrituras a partir de Jesus. Seus opositores interpretam Jesus a partir das Escrituras. Paulo interpreta as Escrituras a partir de Jesus. Para Paulo, Jesus é maior do que as Escrituras. O seu evento salvífico na cruz é maior do que as Escrituras. E as Escrituras adequam a obra salvífica de Jesus. Enquanto os seus opositores trabalham o contrário, né? Jesus se adequaria às Escrituras. E nessa disputa discursiva, os Gálatas então foram fascinados, encantados pela palavra, por esse discurso, e começaram a aderir a esse evangelho da soma, fé em Jesus Cristo que morreu, mais observância às obras da lei. Então Paulo os chama de insensatos, porque não interpretaram o evento, a experiência do Espírito Santo que tiveram quando aderiram à fé em Jesus que morreu, e pergunta: quem vos fascinou, quem vos encantou com o discurso? Uma vez que ele, Paulo, apresentou Jesus a eles, né, como Cristo crucificado. É importante observar que essa exposição de Jesus Cristo como crucificado não significa uma descrição, uma narrativa da morte, da paixão, do sofrimento de Jesus, mas ela indica a pregação do Evangelho. O verbo traduzido aqui por exposto é proegrafo, que vai trazer a questão do anúncio. Então, a exposição aqui é o anúncio, e não o anúncio de um ponto de Jesus na cruz, mas o anúncio do Evangelho que tem como base a morte e ressurreição de Jesus. Pois bem, vemos isso na carta aos Coríntios, em que ele diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2,
que quando ele esteve entre eles, ele se propôs pregar, apresentar Jesus Cristo e este crucificado. Seria essa expressão, Jesus Cristo como crucificado, a síntese, um título da pregação evangélica, e não simplesmente um ponto na pregação evangélica, né? Então é para dizer, a pregação evangélica tem como base Jesus Cristo como crucificado, né? Base, mas isso inclui a ressurreição e a morte expiatória pelos pecados e tudo aquilo que está ligado ao anúncio salvífico a partir da morte e ressurreição de Jesus. E aí ele continua no verso 2: quero apenas saber isto de vós. Começa o seu argumento. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela audição, pela obediência da fé? A revista atualizada, Almeida, a revista atualizada, traz a expressão pregação da fé. Não há a palavra pregação no texto. Pode-se subentender pregação, mas a palavra o verbo é akuo, que significa ouvir. Então ele está dizendo ouvir a fé, o ouvir da fé. Ouvir tem o sentido de obedecer, inclinar-se, crer, aderir à fé. Então a pergunta vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela obediência, adesão, fé, ou melhor, crer, conversão à fé? Esse é um primeiro argumento fortíssimo que puxa a memória dos Gálatas. A experiência que eles tiveram do recebimento do Espírito Santo se deu a partir da pregação de Cristo como crucificado que eles ouviram de Paulo, ou se deu pelo ato da circuncisão ou por qualquer outra obra de observância da lei mosaica. É uma pergunta retórica que puxa a memória dos Gálatas e que eles poderão responder claramente, perfeitamente, que eles receberam o Espírito, tiveram a experiência do recebimento do Espírito Santo quando eles creram, quando eles aderiram à fé, e não quando se circuncidaram ou observaram qualquer outra obra da lei. E aí Paulo já conclui nesse primeiro argumento: sois assim insensatos. Ou seja, se vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, por crer, por ouvir, obedecer à fé em Jesus Cristo, então vocês são insensatos, que vocês começaram no Espírito e agora estão buscando um aperfeiçoamento na obra da lei. É o que ele diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, receberam o Espírito Santo. E esse recebimento do Espírito Santo se deu quando eles aderiram, obedeceram, creram, colocaram a sua fé no Jesus Cristo como crucificado. Bem, e se esse Espírito Santo que receberam o elemento que trouxe a eles a nova vida, a salvação, a pertença ao povo de Deus, qual é a justificativa para buscarem um aperfeiçoamento? Além do mais, um aperfeiçoamento que é buscado nas obras da lei. Obras essas na lei que revelam uma distinção entre judeu e grego, que faz uma separação entre judeu e grego. E com isso apontam ou reagem ou agem contra a ação do Espírito, que é trazer, por meio do Espírito Santo, a igualdade entre judeus e gregos. Em Cristo, diante de Deus, todos se tornam um: judeu, grego, homem, mulher, livre e escravo. E quando eles buscam a circuncisão ou outra das obras da lei, eles então promovem ou repromovem
a distinção que fora abolida. E essa ação de promover a distinção é uma ação carnal, pecaminosa, porque ela se apresenta contra o Espírito Santo. É importante observar que a palavra carne em Paulo não significa o corpo ou a parte imaterial ou a parte material do ser, né? Essa parte nossa material não significa isso. Carne em Paulo significa um agente ou um fator pecaminoso. É uma inclinação para o pecado, é uma inclinação contra o espírito e não a parte material do ser. Então, não interprete carne nos textos de Paulo como o corpo, como a parte física, como a parte material. Não é isso. Carne em Paulo significa a inclinação para o pecado, aquilo que se opõe contra a vontade do Espírito. Tanto que na própria carta aos Gálatas ele faz a oposição entre carne e espírito. A carne se opõe contra o Espírito, para que não seja feita a vontade do Espírito. Assim, toda ação da carne é uma ação do espírito. Não significa que nossas ações físicas, materiais, como comer, beber, ou qualquer outra atividade física, seja pecaminosa, né? Então é importante distinguir que carne em Paulo não se refere ao corpo, não se refere à parte material do ser humano, mas sim ao elemento pecaminoso que tende a se opor contra o espírito. Quando eles buscam o aperfeiçoamento nas obras da lei, promovendo uma distinção que foi abolida, eles então agem contra o espírito. Automaticamente agem pecaminosamente, agem pela carne. Continuando. Verso 4. Outra pergunta retórica. Terá sido em vão que tantas coisas experimentastes? Na Almeida, revista atualizada, traz o verbo sofrer. O verbo pasco pode significar sofrer, mas genericamente significa experimentar, vivenciar. Como vamos distinguir entre experimentar e padecer, sofrer? Bem, precisamos considerar o contexto. Na carta aos Gálatas não há nenhuma indicação de que os Gálatas sofreram dos seus patrícios perseguição ou qualquer dano por aderirem à fé em Jesus. Diferentemente, por exemplo, dos Tessalonicenses, que na primeira carta aponta-se que eles foram perseguidos pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, por aderirem à fé em Deus, no Deus verdadeiro, deixando os ídolos. Isso gerou neles perseguições e sofrimentos. No caso dos Gálatas, não há uma indicação de sofrimento dos seus patrícios, proveniente dos seus patrícios, quando eles aderiram à fé. Então, sugere-se que traduza o verbo pasco aqui como experiência, experimentar, uma vez que Paulo está tratando do recebimento do Espírito Santo como argumento para o evangelho verdadeiro pregado por ele, que gera o Espírito, as experiências do Espírito Santo na vida dos Gálatas, seja a experiência pela transformação de vida, por deixar o pecado e viver uma vida em santidade, por deixar as obras da carne e caminhar nas obras do Espírito, ou no fruto do Espírito, seja pelas experiências com os dons espirituais, com operações de milagres no meio deles. Então, como existe esse contexto aqui de recebimento do Espírito Santo, dessa experiência com o Espírito Santo que gerou nova vida e distribuiu dons espirituais entre eles, como nós vamos ver no verso 5, então é sugestivo que se traduza por experiência. Então ficaria assim: terá sido em vão que tantas coisas experimentastes? Ou seja, ele está falando da experiência com o Espírito Santo. Foi em vão vocês terem a experiência com o Espírito Santo?
É uma pergunta retórica, cuja resposta é não, pois nunca é vão a experiência com o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, temos essa experiência do recebimento do Espírito Santo, ele produz uma ação em nós, uma ação de transformação. É aquilo que Paulo, uma distribuição dos dons, como ele fala aqui. Então, nunca é vão, tem um efeito sim. Daí fica mais evidente ainda a insensatez dos Gálatas. Se a experiência não foi vã, então como eles aderem ao outro evangelho e deixam o evangelho primeiro lhes anunciado por Paulo? Mais uma vez fica claro a insensatez dele, pois a experiência que tiveram é positiva, verdadeira e profunda, e mesmo com ela aderirem ao outro evangelho que não trouxe nenhuma experiência com o Espírito Santo, revela claramente a insensatez. E ele continua dizendo: terá sido em vão que tantas coisas experimentastes, se na verdade foram em vão, ou seja, não é em vão. Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, ou seja, Deus, aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela, Almeida Revista Atualizada diz, pregação da fé. Como eu já disse, no verso 2 é o mesmo caso aqui. Não há a palavra pregação, ela pode ser subentendida, mas a palavra o verbo é akuo, que significa ouvir. Então, a pergunta é, porventura o faz pelas obras da lei ou pela obediência à fé? O ouvir a fé implica obedecer à fé, aderir à fé, aceitar a fé. Então, a pergunta retórica e conclusiva é essa no verso 5. Aquele que vos concede o Espírito, ou seja, não é que vos concedeu, aquele que vos concede, uma ação presente e continuada. Deus continua concedendo o Espírito Santo, continua proporcionando a experiência do Espírito Santo àqueles que aderem à fé, àqueles que creem, e não àqueles que passam a cumprir as obras da lei. Então a pergunta é conclusiva. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres. Então nós temos agora um elemento, uma linha da experiência do Espírito Santo que indica a operação de milagres. Opera milagres é a expressão que aparece em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Então a gente tem aqui uma alusão aos dons espirituais, a esse recebimento do Espírito Santo que os Gálatas tiveram, essa experiência com o Espírito Santo que os Gálatas tiveram, produziram neles os dons espirituais. A expressão opera milagres revela isso, pois lá em 1 Coríntios 12, 10, a expressão opera milagres está lá fazendo referência a um dos dons espirituais. E a palavra milagres, traduzida da palavra dinamis, vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 12, versos 28 e 29, e também em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. E em todos esses textos está relacionada aos dons espirituais, a um dos dons espirituais e aos dons espirituais. Então essa experiência dos Gálatas e recebimento do Espírito Santo dos Gálatas produziu mudança de vida, transformação de vida. No final da carta a gente vai observar isso na questão das obras da carne e o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito gera nos Gálatas amor, paz, longanimidade, etc. E os liberta das obras da carne, das concupiscências, da pecaminosidade. Então essa experiência com o Espírito Santo que eles receberam produziu transformação de vida, mas também produziu manifestação dos dons espirituais, que é uma relação com eles, está aqui nesse opera milagres. Então aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, o faz
a partir da observância das obras da lei de Moisés, ou pela adesão, pela fé, pelo crer na fé em Jesus Cristo. Ou seja, essa experiência do Espírito Santo na transformação de vidas e nos dons espirituais distribuídos se deram a partir da pregação da fé em Jesus ou das obras da lei. Ou seja, quando se circuncidaram, receberam o Espírito Santo, receberam os dons, tiveram a vida transformada, ou isso aconteceu a partir da adesão, da fé, do aceitar a mensagem de salvação de Jesus Cristo como crucificado? Então esta é uma pergunta conclusiva, definitiva, finalizadora de Paulo aos Gálatas para mostrar-lhes que a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo é uma evidência de que a pregação que eles ouviram de Paulo é genuína. O Espírito transformando-os e distribuindo os dons entre eles a partir da pregação paulina é uma confirmação de que este é o evangelho genuíno e verdadeiro, aquele que Paulo lhes pregou, e não este outro evangelho que os seus opositores, judeus cristãos tradicionalistas provavelmente, estavam trazendo agora e estava fascinando eles. A diferença entre Paulo e seus opositores é que Paulo interpreta o Antigo Testamento a partir de Jesus. Seus opositores interpretam Jesus a partir do Antigo Testamento. É simples observar que, para Paulo, Jesus, o evento Jesus Cristo que foi crucificado, é maior do que as Escrituras. Para os seus opositores, as Escrituras é maior do que o evento Jesus Cristo crucificado. Assim, seus opositores interpretam Jesus a partir das Escrituras, enquanto que Paulo interpreta as Escrituras a partir de Jesus. Para Paulo, Jesus que morreu na cruz é a referência. Para os seus opositores, as Escrituras são as referências. Assim sendo, para seus opositores, o Evangelho é obras da lei mais Jesus que morreu na cruz. Fé em Jesus que morreu na cruz. E para Paulo é ou as obras da lei ou a fé em Jesus Cristo que morreu na cruz. Então, para Paulo é ou, e para os seus opositores é e. O aperfeiçoamento que os Gálatas buscavam nas obras da lei é uma evidência desse outro evangelho que lhes fora anunciado por esses opositores de Paulo, chamando-os a essa necessidade de aperfeiçoamento por meio das obras da lei. Enquanto Paulo diz que não, somos aperfeiçoados plenamente pelo Espírito que recebemos, o Espírito da liberdade que recebemos pela fé em Jesus Cristo crucificado. E esse Espírito produz em nós transformação, nova vida e produz dons espirituais. E essa manifestação do Espírito entre nós é evidência de que o Evangelho genuíno é aquele que tem Jesus Cristo como fonte única e exclusiva de salvação. Pela fé em Jesus que morreu e ressuscitou, somos plenamente salvos e aperfeiçoados nele. Um abraço.